Aqui todos sabemos do que somos capazes quando se trata de chamar a atenção dos homens sobre nós. Eu sou confessor há 30 anos e eu sei do que os homens e as mulheres são capazes por um punhado de atenção e de apreço humano. Colocam no balcão dos negócios a própria consciência, a própria alma, quando se trata de garantir o apreço, a admiração, a consideração, o aplauso dos homens. Do Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e nada de quanto se fez foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esta luz brilhou nas trevas, e as trevas não a sufocaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, o qual veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ele, o Verbo, era a luz verdadeira que a todo homem ilumina vindo ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. A todos, porém, quantos o receberam, deu ele o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas somente de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como de um Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Duas coisas se equiparam no Natal. Aquele que nasce e as condições na qual nasce, que é do que vamos tratar nesta pequena meditação. Hoje nossos olhares se voltam espiritualmente para aquele lugar que geograficamente era o último lugar do mundo, porque a última posição do Império Romano, lá no Oriente, do lado oriental do Império, a Judéia. O Império acabava ali. Era a fronteira oriental do Império Romano. A terra, o que nós sabemos do que existia, do que era feito neste espaço chamado terra, era o que acontecia dentro do Império, cuja fronteira estava ali onde Jesus nasceu. Portanto, Jesus nasceu no fim do mundo, no fim geográfico do mundo. E isso aqui Deus coloca esta moldura em torno do nascimento do seu divino Filho, para que não haja dúvidas. Ele escolhe uma linguagem. Deus fala do nascimento, Deus dá o seu filho nasce, mas há uma linguagem que Deus escolhe para anunciar este nascimento, que é aquela na qual cabe estas coisas que os senhores podem contemplar no presépio. É importante meditar isto, filhos, porque vocês sabem, somos pecadores.
Aqui todos sabemos do que somos capazes quando se trata de chamar a atenção dos homens sobre nós. Eu sou confessor há 30 anos e eu sei do que os homens e as mulheres são capazes por um punhado de atenção e de apreço humano. Não queiram saber. Colocam no balcão dos negócios a própria consciência, a própria alma, quando se trata de garantir o apreço, a admiração, a consideração, o aplauso dos homens. Quando Deus decide se manifestar no mundo, pega o caminho oposto, vai na direção oposta, na contramão destas coisas. Porque não nasce num palácio, mas no estábulo. Não se deita num berço de ouro, mas num coxo. Não está cercado de pajens e de servos, mas os seus primeiros admiradores são os pastores. E aqui é bom que se relate uma coisa. Os pastores era a categoria de gente, a classe mais pobre que havia no tempo de Jesus. Por uma razão muito simples. O pastor não pode dizer ao rebanho: fiquem aqui, eu vou tirar uns 10 dias de férias e vou voltar para casa. Pastor não tem casa, nem pode ter. Pastor não tem casa. Ele viaja com seus rebanhos, dorme no meio de suas ovelhas, come com elas, toma sol, chuva com elas. E são estes os primeiros convidados à contemplação do mistério que hoje celebramos na liturgia da igreja. A própria condição destes homens, enquanto pastores, os privava de qualquer tipo de ambição. O pastoreio lhes absorvia por completo. Eles não podiam, mas eu vou melhorar de vida. Não, você só pode melhorar de vida em outra função. Enquanto pastor, a sua vida vai ser essa aí, do começo ao fim. Então troca de ofício. Troca de ofício. Troca de ofício. Porque quando você for pastor, você vai viver assim. Onde as suas ovelhas estiverem, você vai estar. Onde você estiver, suas ovelhas estarão. Elas são para você e você para elas. E acabou a história. Portanto, esta gente desprovida de tudo, são eles os primeiros a receberem o anúncio. E o evangelista diz que depois do anúncio dos anjos aos pastores, aos mais pobres dos pobres, os pastores voltam glorificando a Deus. Por quê? O Messias é como nós, é um pobre. Olha, glória a Deus, Ele é como nós, despojado, desprovido de tudo. Sem palavras, o nosso Senhor está dizendo: eu não vim buscar nada do que é de vocês. Coisa que depois Jesus Cristo vai deixar claro diante do próprio Satanás. Eu não quero nada que é vosso. Não ambicione, não desejo 1 centavo do vosso dinheiro, nem 1 palmo da vossa glória.
Não quero nada disso.